Eu posso pedir pensão para o meu ex-cônjuge? O vídeo de hoje é sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a pensão devida ou não para o ex-cônjuge. Então você está lá casado, bonitinho, vocês constroem uma família linda, 2 filhos, um cachorro, 2 gatos, tudo indo muito bem, até que você descobre ali uma traição e você resolve então pedir o divórcio. Só que antes de pedir o divórcio, você analisa que você não trabalha mais desde o nascimento dos seus filhos. Seus filhos já estão com 8 anos de idade cada um e você não trabalha mais desde aquela época porque vocês fizeram um acordo onde vocês combinaram que ele seria o provedor da casa e você cuidaria da casa, do lar e dos filhos. E ele trabalha, ganha lá seus 10 mil, 5 mil, 20 mil por mês, independente da renda dele, mas ele ganha um salário que é o suficiente para bancar toda essa família. E aí você se vê numa situação muito difícil, porque ele te traiu e você precisa sair de casa ou precisa expulsá-lo de casa e você precisa saber, eu ganho uma pensão, sim ou não? E como que isso funciona? O quanto que eu ganho? Por que que eu ganho? Por quanto tempo? Vamos lá. De maneira muito objetiva, o objetivo pelo qual o judiciário vai dizer se você vai ganhar uma pensão ou não é a dependência econômica. O quanto que você é dependente economicamente daquela pessoa e aquela pessoa, então, vai ser obrigada a te pagar uma pensão ou não. Para você provar uma dependência econômica, você tem que pegar esses requisitos que eu trouxe aqui no vídeo em tom de brincadeira, mas pegar esses requisitos e demonstrar. Juiz, eu me afastei do trabalho há 8 anos. Desde a gravidez, 9, então desde a gravidez eu me afastei do trabalho e não trabalho mais. Eu estou com X anos de idade e eu preciso de um tempo para me restabelecer no mercado de trabalho. E aí você vai dizer, além disso, o quanto que você precisa para sobreviver em termos de aluguel, se você for ter que sair de casa, arrumar um lugar, ou daqui a pouco, se você for ficar com a casa, mas com alimentos, com as contas básicas de casa. Então, baseado na dependência econômica, você consegue ou não pedir para o juiz uma pensão alimentícia ao seu favor. Veja, o motivo pelo qual o juiz vai te dar uma pensão ou não é a dependência econômica. Então você precisa provar essa dependência econômica, provando que você não trabalha mais, que você trabalhava antes, porque não é assim, se você nunca trabalhou, vamos supor até os 23 anos você nunca trabalhou, aí daqui a pouco você casa com alguém e você aos 30 se separa, e você pede uma pensão para você, mas você nunca trabalhou. Talvez você até consiga comprovar sua dependência econômica, mas a tendência é que você receba uma pensão por um prazo muito menor. Olha, o juiz vai dizer, você nunca até os 23 você não trabalhou, você continuou sem trabalhar e agora, ok, você precisa de alguém, você precisa de pensão para se restabelecer no mercado, para arrumar um emprego e tal, mas por um período mais curto, 1 ano, 6 meses. O período, quem vai determinar é o juiz, mas ele vai determinar baseado na realidade da tua vida. Outro exemplo, imagina que até os 25 você trabalhou, era gerente de loja, de empresa e ganhava 5 mil por mês. Ou seja, você tinha sua independência financeira. Daqui a pouco você casa e aí por decisão da família você não trabalha mais. Aos 32 você se separa. E aí, olha a circunstância, agora você está sem renda porque você parou de trabalhar e você depende economicamente dele e você precisa se restabelecer no mercado, mas já passaram-se 7 anos. Então, a tendência é que aqui você tenha direito a uma pensão por um tempo maior, porque você agora provou por A mais B que tinha uma profissão e largou em detrimento da família. Então, a pensão para o cônjuge ela é muito relacionada à situação de fato. Como é que era a sua vida antes, como é que ficou a sua vida depois e que decisão foi essa de largar o emprego? Um outro exemplo bobo, só para ilustrar a situação e para a gente encerrar. Com relação, então, imagina que você até os 25 trabalhou, ficou casado por 30 anos e lá pelos 55 anos de idade resolve se separar. Veja, aos 55 anos você resolve se separar e agora, você consegue se restabelecer no mercado de trabalho? A resposta é com muita dificuldade. Você até consegue, você até pode buscar. Se você tiver uma formação, se você tiver lá, me formei em contábeis, me formei em direito, você tem uma formação, você até consegue. Mas se você não tem nenhuma formação, você não tem nada, a chance de você estabelecer é muito menor, muito mais difícil. Então a tendência é que a pensão seja por um prazo muito maior. Ou até, muitas vezes, nesse exemplo que eu usei,
para o resto da vida. Porque a dependência econômica ficou tão latente que você não tem mais como se restabelecer no mercado de trabalho, dependendo da circunstância. Diferente é se você fez uma profissão, tinha toda uma profissão, você era advogado e tal, e aí agora você se separou, você tem como voltar a exercer aquela profissão. Com mais dificuldade, sem dúvida, do que alguém que se separou, casou por 5 anos, você ficou por 30, mas você vai ter sim essa necessidade, você vai ter sim essa possibilidade, aliás, de retornar ao mercado de trabalho. Então, pensando nesses aspectos, é que o juiz vai decidir uma pensão em termos de valor e por quanto tempo. Talvez aí por mais 3 anos, 5 anos, e durante esse período, aí sim você se estabelecer no mercado e aí ter sua renda própria. Resumo do vídeo é para dizer que a pensão, ela não é assim, casei, agora eu quero uma pensão porque ele ganha muito bem e eu não. Não. Se você não tem dependência econômica dele, você vai viver com a sua renda. Afinal de contas, cada um segue um caminho, uma estrada. É claro que quando vocês casam, a ideia é somar esforços para um bem comum, para a família, mas quando você se separa, existem agora duas famílias, duas realidades completamente distintas e cada um vai trilhar o seu próprio caminho. Sempre digo para todo mundo, não é novidade para quem me conhece, que você nunca deve abandonar a sua carreira em detrimento do seu marido ou vice-versa, em detrimento da sua mulher. Vocês dois, o casal, marido e mulher, o casal homoafetivo, casal que, independente da circunstância, deve sim fazer com que aquela construção seja em conjunto, seja um casamento afetivo, mas também um casamento que busca o crescimento dos dois. Se vocês deixarem um para trás, esse que vai ficar para trás pode eventualmente depois se sentir frustrado em virtude de uma traição, de um erro ou de uma decisão de um dos pares ali do casal, né? Então, sempre pensem nisso antes de decidir o rumo que vão seguir na vida. É normal a esposa, quando tem filhos, se separar, se afastar do trabalho por um período, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas para o resto da vida é um pouco complicado porque você pode se ver nessa situação. E a pensão não é uma garantia de que você vai tê-la, né? A pensão é baseada nesses aspectos que eu te falei, no contexto que eu te trouxe. Existe uma dependência financeira? Sim. Essa dependência, ela está atrelada já a uma situação anterior, casamento ou posterior? Ou seja, a pessoa trabalhava e parou ou a pessoa já não trabalhava? Isso tudo vai ser analisado pelo juiz e definido a sua pensão ou não, tá bom? E se você gosta de vídeos assim, não deixa de me seguir aqui nas redes sociais, de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui semanalmente. Um abraço e até a próxima.